Oswald de Andrade. Há poesia na flor, na dor, no elevador e no beija-flor. Nem sei se eu acertei a ordem não, mas Oswald de Andrade era um poeta modernista e para ele o conceito de poesia era essa, né? A poesia está em todo lugar. Oi galera, estamos começando mais uma aula do canal A Língua que Você Fala. Na nossa aula de hoje vamos aprender sobre poema. O que tem nesse gênero textual tão especial? Então vamos falar de diferença entre poema e poesia, que muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Poesia, gente, são as combinações de palavras que o poeta faz. Ele combina as palavras para ele criar a imagem, né? A imagem poética. E qual que é o objetivo? De sugerir emoções, sensações para o leitor. Então, pode haver poesia não só em poema, pode haver poesia numa paisagem, numa fotografia, né? Porque poesia é a combinação de palavras que o poeta usa para criar uma imagem poética e fazer o leitor refletir, sentir emoções. O poema, ele é uma obra em verso e que pode ou não haver poesia, né? Então, poesia é o assunto, é a combinação de palavras para despertar sensações no leitor. O poema ele só existe enquanto gênero textual, é a estrutura do texto. Outra diferença é, poesia é uma forma que o autor utiliza para escrever. O poema só existe enquanto ele é escrito. E, por fim, poesia é algo abstrato. Para você, por exemplo, olhar com fotografia e saber se ela é bonita, você tem que sentir, você tem que se envolver com essa fotografia. Isso é a poesia, ela é abstrata. O poema, ele é uma coisa concreta, porque é aquilo que você está lendo, ok? Essas são as diferenças básicas entre poema, é o gênero textual, e poesia é a combinação de palavras para formar uma imagem legal. Como eu disse, a poesia é combinação de palavras para criar, formar uma imagem poética, né? O que seria essa imagem poética, então? A imagem poética, primeiro, a função dela é transmitir sentimentos, impressões sobre o mundo para o leitor. Então, o poeta, ele cria essa imagem através da combinação de palavras. E ele vai até modificar, dar novos sentidos às palavras que estão lá no dicionário. Por exemplo, eu trouxe um fragmento que vocês vão observar no slide, que é do poema do João Cabral de Melo Neto, que ele chama Tecendo Amanhã. Mas tecer amanhã é tecer mesmo com linha e agulha? Não, muito provavelmente ele criou a imagem poética. Ao utilizar a palavra tecendo a e manhã, ele criou essa imagem poética, que não é aquele tecido que as nossas mães fazem, ok? Intenção principal. Qual é a intenção? Qual é a finalidade dos poemas? Bom, quando os poetas escrevem seu texto, eles têm a intenção de encantar o leitor, despertar sentimentos no leitor, seja sentimento de amor, ódio, raiva, qualquer sentimento no leitor. O poeta, com certeza, ao criar um poema, ele quer causar um incômodo em você, leitor. E principalmente, os poetas querem, através da combinação de palavras, criar imagens em poemas que faça você, leitor, refletir
sobre determinada situação, beleza? Bom, qual é o tipo de leitor preferencial dos poemas? É qualquer pessoa que se interesse por esse gênero textual tão especial. Qualquer pessoa que se interesse pelo assunto abordado no poema. Que vamos lembrar, né? Poema é muito especial porque o autor diz muita coisa em poucas palavras. Bom, então leitor possível de poema é quem se interessa pelo tema ou quem se interessa pelo gênero textual. Agora, onde circulam os poemas? Onde eu vou encontrar esses poemas? Eu posso encontrar em livros, mas também é possível que eu encontre em jornais, revistas e com o surgimento da internet, claro, eu encontro na internet também. Há muitos sites, né, destinados ao gênero textual poema. Então é aí que eu vou encontrar os textos circulando, ok? Como se organiza um poema? Fácil. Ele é escrito ou não em verso e ele pode ser agrupado ou não em estrofe. Também o poeta, ele tem uma preocupação com a sonoridade, com o som no poema e com o ritmo dele. E também pode haver ou não presença de rimas, ok? E os tipos de verso? Olha, primeiro, os versos são classificados de acordo com o número de sílabas poéticas que ele tem. Então, se tem uma sílaba poética, eu chamo de monossílabo. Mas se tem 10 sílabas poéticas, eu chamo de decassílabo. Se tiver 12, eu chamo de dodecassílabo, ou mais conhecido como versos alexandrinos. Além disso, a gente tem versos brancos, é aquele que não tem rima. Versos livres é aquele que não segue um padrão fixo referente ao número de sílabas poéticas. Quer dizer, verso livre é porque os versos ele não tem o mesmo número de sílabas poéticas. Então essas são as classificações dos versos. Bom, e as rimas? Todo poema tem rima? Não. Mas e quando tem? Como elas podem ser? Ah, galera, as rimas podem ser classificadas primeiramente como rimas perfeitas, quando há uma correspondência entre todos os sons no final da palavra. O que é isso? Quando todas as palavras que o autor quis rimar, elas terminam com o mesmo som, como eu deixei lá no slide para vocês de exemplo. Mão, que rima com sabão, que rima com balão, que rima com leão, né? Essas são as rimas perfeitas, todos os sons são o mesmo. Agora eu tenho também as rimas imperfeitas, que é o contrário. São aquelas rimas em que os sons das palavras, eles são parecidos, mas eles não são idênticos ao das rimas perfeitas. Dentro de rimas imperfeitas, então, essa rima que é feita por palavras que têm sons parecidos, mas não idênticos, eu vou ter as toantes, que é o mesmo que as sonantes, e as aliterantes. Então vamos lá. Rima toante, o que é isso? É o mesmo que a sonante, por quê? É a repetição do mesmo som vocálico. Então, por exemplo, as palavras menina e ferida, eu vou ter a repetição do i e do a nas duas palavras. E as rimas aliterantes? É o contrário. Agora eu tenho a repetição do mesmo som consonantal. Então, por exemplo, entre as palavras faz, luz e mês,
eu vou ter a repetição do som consonantal do S, que é faz, luz e mês. E apesar, né, de ter letras diferentes, mas o som é o mesmo, porque a rima, galera, tem que lembrar, a rima ela vai trabalhar com o som e não com a letra, ok? Que linguagem eu devo usar para os poemas? Olha, a linguagem ela é mais formal ou mais próxima do cotidiano, depende do poeta, depende do eu lírico. Há uma forte presença da linguagem figurada. Para quê? Para enriquecer os significados da palavra e lembra, para criar a imagem poética, eu vou precisar de usar as figuras de linguagem como a metáfora, a comparação. Vamos ter outro vídeo para explicar isso para vocês. E por fim, eu vou ter muito mais o uso da linguagem conotativa. Lembra lá? Quando eu uso a linguagem no sentido contrário, que está no dicionário, do que a linguagem denotativa, que é o significado que as palavras têm no dicionário. Então vamos repetir? É uma linguagem figurada, ela é mais formal ou mais próxima do cotidiano, o poeta que vai decidir isso, e é uma linguagem muito mais conotativa do que denotativa. Por quê? O objetivo do poema é fazer o leitor sentir emoções. Eu só vou conseguir fazer isso se eu criar as imagens poéticas. Como que eu vou conseguir? Através do uso de figuras de linguagem. E eu trouxe um exemplo, né, do grande poeta português Fernando Pessoa, que ele escreveu um poema, né, intitulado Autopsicografia, que ele disse assim: o poeta é um fingidor, ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim nas calhas de roda, gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então aí nesse poema, vocês podem observar que ele já está afirmando que o poeta ele é um fingidor. Ele finge tão bem que até a dor que ele não sente, ele finge. Para quê? Com o objetivo de despertar emoção no leitor, beleza? A galera costuma confundir, né? Poema e prosa. O que tem a ver? Não tem? Como é que é isso? Então vamos lá. A prosa, ela lida com a narração. O poema com verso e estrofe. A prosa, ela lida com a fluidez do assunto. O assunto é amplo. O poema não. O assunto é condensado. O poeta diz muito em poucas palavras. Então, se a gente for fazer uma comparação, a prosa, ela é o rio, ela é extensa. E o poema, ele é o poço. Ele é só aquele poço fundo que você olha e você imagina muita coisa que está ali dentro. Na prosa, eu tenho a presença do narrador. No poema, eu tenho a presença do eu poético, que é também, galera, conhecido como eu lírico, ou então como sujeito poético, ok? Então não confunda, a prosa, ela é o rio, ela é extensa. O poema, ele é um poço, fundo, escuro, mas cheio de significado, e cabe a você, leitor, desmembrar esses significados. E aí? Como é mesmo este mundo dos poemas? Que tipos de poemas eu vou ter? Ah, sim, eu vou ter vários. Eu vou ter, por exemplo, o soneto. O soneto é uma forma fixa de poema, porque ele tem 2 estrofes de 4 versos e depois ele vem com 2 estrofes de 3 versos,
como eu coloquei no slide para vocês, eu vou ter o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, que ele diz assim na primeira estrofe: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Depois vocês conferem lá, galera, o poema todo é lindo. Como segundo modelo de poema, eu vou ter o poema protesto. O próprio nome já diz, ele vai fazer um protesto a alguma coisa. O eu lírico vai fazer uma crítica em relação a algo que ele está falando no poema. Por exemplo, esse algo pode ser um problema social, como o poema O Bicho, do Manuel Bandeira, que ele disse assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então aqui eu vou ter um exemplo de um poema protesto, né? Que o Manuel Bandeira, ele está criticando, né, a pobreza, né, do homem, ok? Temos também os famosos poemas de cordéis, né? No poema de cordel, ele é uma manifestação literária do interior do Nordeste, é muito desenvolvido lá, né? E ele é feito em versos, com métrica e rima, ou seja, ele só é feito com sílaba poética. Ele é caracterizado pela oralidade e por isso ele usa-se uma linguagem mais informal. Então, nos poemas de cordéis, eu já vou ter a linguagem formal, mas eu vou ter também a presença de rima e a presença das sílabas poéticas. Trouxe como exemplo o maior cordelista do Brasil atualmente, é o Braulio Bessa, e ele disse assim num poema: há quem viva nesta vida poupando tudo que tem, se preocupando em deixar carro, casa ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade, bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém, ok? Então esse é um exemplo de poema de cordel. Temos também os famosos poemas visuais, que no Brasil ele foi desenvolvido na década de 50, né, no século 20. Por que visual? Porque esse poema, ele não segue a regra verso e estrofe. Nele você encontra uma relação entre o conteúdo, o assunto e a forma que as palavras foram dispostas no papel. Como exemplo, eu trouxe o poema Xícara, em que o Sérgio Caparelli disse assim: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café, descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Temos também os famosos haikais, né? São poemas de origem japonesa, cujo tema mais comum eles vão falar da natureza. E são poemas que normalmente eles têm apenas 3 versos, ok? E aí eu trouxe um do Paulo Leminski, que ele fala assim: amar é um elo entre o azul e o amarelo. E você, leitor, que complete essas lacunas, por favor. Por fim, eu trouxe para vocês, não poderia faltar, o nosso conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade, né? Esse grande poeta modernista, ele escreveu um poema metalinguístico, falando para o leitor o que é fazer poesia para ele. E ele disse assim: poesia, gastei 1 hora pensando um verso, que a pena não quero escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo.
ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. É isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, da nossa aula sobre o gênero poema. Então, tchau. Fique com Deus.